Boa noite, galera. Sejam bem-vindos, os primeiros alunos de hoje. Hoje, quarta-feira, 21 de junho, 19h31. Um pouquinho atrasado, peço desculpas, mas gostaria de saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem e se estão com a conexão boa. Perfeito, pessoal, obrigado. Dando sequência então na nossa sequência de temas que a gente vem com a proposta inicial de falar para vocês, a gente teve há 2 semanas uma aula sobre SBRT, que foi a aula 1, onde a gente falou sobre os aspectos técnicos de várias etapas da SBRT, de uma maneira geral, a classificação dela, qual a nomenclatura e etc. E ficou, então, a gente complementar esse tema, né, com um tópico que eu considero muito importante, que é prática clínica, né, os desafios clínicos que a SBRT traz para a gente hoje no ambiente da radioterapia. Então, pensando nisso, eu falei, eu vou organizar uma aula com os principais pontos de SBRT que a gente tem hoje extracraniana e que são, assim, basicamente 90% dos nossos casos hoje na rotina, e vamos abordar os desafios desses casos, né? Porque vamos ser sinceros, a literatura de SBRT é um campo ainda há muito a ser descoberto, né? Existe muita coisa para a gente saber, existe muita coisa que a gente ainda não sabe, existe muita coisa que a gente está no caminho de saber se está certo ou se não está certo, né? Algumas coisas, né, alguns limites de dose, alguns manejos a gente já consegue fazer de maneira interessante e segura, mas alguns a gente ainda encontra uma certa classe de autores com dados positivos, enquanto outra classe de autores com os mesmos análises e dados negativos sobre um ponto. Então a gente ainda não tem um certo consenso. Então, baseado nisso, eu dividi a aula de prática clínica em 2 aulas, que vai ser hoje e na semana que vem. Por que eu dividi? Para não ficar uma aula de 2 horas e para que a gente consiga focar naquilo que a gente precisa. Hoje a gente vai falar sobre SBRT de coluna e ossos, né? Que eu considero ser a primeira que a gente faz num departamento em termos de segurança, né? Ou se é uma região mais fácil de se visualizar, é imóvel, dependendo da região, se for coluna, né? Enfim, e uma série de outros fatores que facilita a implementação da SBRT de coluna no departamento, né? Vamos abordar bastante isso, abordar algumas toxicidades e outros dados interessantes, alguns tricks, e vamos falar então também de SBRT de pâncreas, tá bom? Então, sem muitas delongas, 5 minutos já, vamos lá. Lembrando que quem tiver dúvidas pode perguntar aí no chat, tá? E quem quiser entrar online aí também para participar, né? Pode entrar aí também, tá bom? Pra gente discutir com mais profundidade algum tema aí de forma mais rápida, tá beleza? Então vamos lá. Bom, em termos de SBRT de coluna e de ossos, né? A gente já sabe que a SBRT ela é uma terapêutica, né? Disponível e complementar às opções que a gente já tem hoje, principalmente para pacientes de oligometástases, né? Ou que são de histologias radioresistentes, né? A gente tem que lembrar lá da aula 1
que um dos fatores importantes de existir SBRT e do sucesso da SBRT hoje é o fato da gente conseguir realmente aniquilar até aqueles tumores que histologicamente, com fracionamento convencional, a gente não consegue, né? Mas, logicamente, para que a SBRT de coluna tenha uma efetividade boa da técnica, a seleção de pacientes é fundamental, galera, fundamental. Porque se você não tiver uma seleção adequada de paciente, você... Vou virar aqui, ó. Se você não tiver uma seleção adequada dos pacientes para seguir um protocolo, porque nós brasileiros seguimos protocolo. Só que a gente adora pegar um protocolo e botar os nossos pacientes com as características que a gente tem, que são de fora do protocolo, e querer usar as regras do protocolo. Então, eu acho muito importante SBRT seguir uma diretriz. Paulo, estamos seguindo a nossa diretriz. Beleza, foi aprovada no Conselho de Ética, tá rolando a pesquisa, não vamos discutir isso. Agora, vai aplicar uma dada técnica num dado paciente, se essa dada técnica tem um protocolo a ser seguido e esse protocolo tem um protocolo de seleção dos pacientes, é muito importante seguir isso, né? Para SBRT de coluna, principalmente. Por quê? Porque se você não tem uma seleção adequada do seu paciente, você não vai conseguir exigir do seu time, você médico não vai exigir do seu time inteiro lá na ponta a aplicação de uma técnica com constraints e etc, num nível que você não vai conseguir atingir, né? Porque o equipamento não dá, porque a lesão não dá, enfim, por várias questões. E aí no final o outcome do seu paciente vai ser um lixo, né? Então é muito importante, muito importante. Vamos lá. Então, muito importante, existem alguns critérios de seleção, né? Esses critérios, os critérios do protocolo da Astro são muito interessantes, tá? Então, basicamente, os critérios de exclusão são importantes a gente ter. Se a gente está falando de vértebras que estão instáveis ou que tem um nível de instabilidade que a gente considera alto, né? Não é um paciente elegível para SBRT, tá? Pacientes que já tiveram tratamento de SBRT anteriormente não são elegíveis para novo curso de SBRT, tá? Pacientes que trataram external beam há menos de 3 meses também, tá? Pacientes com déficit neurológico também, pacientes e coisas mais normais, assim, né? Pacientes que tá com KPS baixo, com comprometimento do canal medular, pacientes que não têm condições de ter acesso a uma ressonância. Isso aqui a gente tem que discutir. Isso aqui isso aqui é um ponto que não dá, né, velho? Fazer esse BRT de coluna e não fazer uma ressonância do seu paciente, esse é, para mim, critério mandatório para a aplicação da técnica, tá? E alguns pacientes que estiverem recebendo quimioterápico para radiosensibilizar, pode também ter uma contraindicação, já que esses pacientes que estão com imunoterápicos ou drogas assim, eles têm um alto índice de como é que fala? De alinhamento com o SBRT, e os efeitos são meio que sinérgicos, né? Inclusive o aumento dos efeitos de toxicidade, né? Até existe hoje um estudo muito importante na área de imunoterapia com o SBRT, né? Com resultados que têm sido de maneira assim responsavelmente incríveis, né? Bom, então esses aqui são critérios básicos de exclusão ou inclusão, né? Mas a ideia inicial, galera, era falar só de toxicidade, usando essa revisão muito legal que a gente vai falar lá embaixo. Essa revisão muito legal. Ela é uma revisão australiana, tá? Uma revista não é de radioterapia, mas uma avaliação muito massa. De 2017, já tem aí 6 anos, mas que está extremamente atual. Mas a gente vai falar bastante disso daí, tá? Bom, então critérios feitos, né?
os volumes alvos. Volumes alvos é uma coisa importantíssima em SBRT. Os volumes alvos de SBRT eles devem ser delineados segundo consenso, né? Muito importante, porque para a gente uniformizar a conduta, não no departamento, mas na sociedade, para a gente estimar o resultado, já que se a gente desenhar igual o protocolo, a gente vai poder estimar com base nos dados do protocolo, extrapolar com base nos dados do protocolo, os nossos possíveis resultados, né? E possibilitar comparações. Porque, pensa bem, quando a gente já utiliza um dado constraint num planejamento, a gente já está usando daquele protocolo uma estimativa de risco que a gente está aceitando, na verdade, né? Às vezes a gente não para pensar nisso, só pensa no númerozinho da tabela. Mas os volumes devem ser delineados, e para SBRT de coluna, eu acho que o RTOG 0631 hoje é o mais importante, e ele mostra nessa figurinha que é bem famosa, de acordo com o acometimento de cada parte do corpo vertebral, como é que deve ser feito, né? São setores, né? Como é que deve ser feito o delineamento caso você tenha acometimento, né? Só da parte frontal da vértebra, você tem dos processos espinhosos laterais, ou tem do transverso, enfim, é só da parte posterior. E aí existe uma série de regrinhas, né, para se delinear de forma uniforme isso daí. Então, utilizar esses protocolos eu acho extremamente importante, tá? Delinear todos os órgãos de risco que são necessários. Aí aqui a gente não tem nem que discutir muita coisa, né? Delinear a medula e raízes nervosas com auxílio de ressonância, né? A gente tem que entender lá que quando a gente está desenhando um paciente, nós não, um médico, normalmente a gente tem o costume de desenhar ele tem o costume de desenhar o canal medular como medula, né? Para esses casos, o rigor de delineamento tem que ser um pouquinho mais alto. Então é interessante que a gente tenha, por exemplo, capacidade de desenhar a medula em si, né? Vendo na ressonância. Então esse aqui é um exemplo onde teve a fusão aí. Ops, tô fazendo cagada aqui, pessoal, só um segundo, que isso aqui não é difícil, não é fácil mexer nisso aqui não. Pronto. Então aqui a gente consegue ver certinho, essa aqui era uma lesão em L1 que a gente tratou, e aqui a gente consegue ver a medula desenhada pela tomografia, né? Que é o canal medular, de uma maneira geral, né? O saco tecal, né? E aqui, ó, nessa região mais clara aqui, a gente tem o final da medula, né? Aqui a gente já está nível de L1, então aqui já está o cono medular, e aqui já está as raízes da cauda equina, né? A gente tem que lembrar que aqui na transição a gente usa, né, nesse caso a gente usaria até o final aqui os limites de medula, tá? Não mudaria daqui do meio, porque é meio complicado essa região, né? Mas extremamente importante, ressonância nesse tipo de planejamento, para você conseguir delinear de forma inteligente e sensata a medula, ou aqui, por exemplo, nesse caso, né, onde a gente fez um tratamento um pouquinho mais baixo, onde tem ali as saídas nervosas, também bem delimitadas, né? Ali o GTV, né, a parte onde a gente vai colocar um pouquinho mais de dose, né, que é uma coisa que eu vou falar depois. O manejo de SBRT com CIB é muito comum, né, principalmente, não em vértebras, mas principalmente para ossos fora da coluna vertebral. E a gente normalmente concentra ponto quente de dose ali, né? Mas voltando então ao uso da ressonância, e quem não tem ressonância, mas eu acho que esse tipo de exame hoje não é muito comum, o uso de um mielograma, né? Que seria uma tomografia com injeção de contraste na medula, né? E ali a gente consegue então ver de maneira mais uniforme a posição da medula real, né? Além disso, esses delineamentos, né, com o uso de tomografia e de ressonância são essenciais, né? Delineamento de anéis para melhorar a distribuição de dose, parâmetros, né, como os protocolos 0813 e 0915 são importantes.
Vale lembrar que esses protocolos não são protocolos de coluna, mas são protocolos que a gente extrapola para uso em coluna normalmente, né? São protocolos que regem a dissipação de dose ao longo da distância do PTV, né? Então, como é que está o gradiente de dose a uma certa distância, como é que está, enfim, vou mostrar isso para vocês já, mas aqui a gente tem um exemplo mais claro de como é que fica um delineamento segundo o protocolo de SBRT de coluna, né? A gente normalmente, então, tem o delineamento da região de metabolismo alto, a gente tem o delineamento do CTV, segundo o consenso, e aí a gente dá uma margem de 3 milímetros para uma SBRT, né? Uma margem bem diferente do que a gente normalmente tem em casos de radioterapia convencional, né? Lembrar que os órgãos de risco também podem ter PRV, né? Aí vai da logística de trabalho de cada departamento, né? A maioria dos protocolos recomenda para esse tipo de caso. Por exemplo, os índices de qualidade, o ANEL, a 2 centímetros do volume alvo de tratamento, onde a gente vai querer medir aqui o gradiente de dose, né, o volume da curva de isodose de 50% da que a gente está prescrevendo aqui. Isso aqui é um parâmetro importante também, que a gente já apresentou isso lá na aula 1 de SBRT, então a gente também usa esse anel para fazer esse tipo de planejamento, né? Aqui é só uma outra figura de uma aula muito legal, que depois quem quiser eu posso compartilhar sem nenhum problema, sobre manejo de planejamento de SBRT de coluna, né? Onde ele mostra que para alguns órgãos de risco que são mais sensíveis, é muito importante desenhar o PRV desses órgãos, né? E esses anéis que ele usa aqui nesse caso para delimitar a dose, né? Tanto aqui para fora do volume alvo, né? No sentido do body em si, e aqui na região interna, né? Onde você tem a transição, onde você vai ter a medula ali também, ele usa essa ferramenta para controlar a dose intermediária. Extremamente importante, né? Nem coloquei aqui a figurinha macabra de toxicidade de pele, mas desenhar a pele nesses casos é muito importante, principalmente quando você tem um PTV, nesse caso não tinha, mas principalmente quando você tem um PTV que chega aqui muito próximo, a 1 centímetro da pele. E aí, nesse caso, tem que tomar mais cuidado ainda com a pele, tá? Mais cuidado ainda com a pele. Por exemplo, fracionar, né? Vamos lá. Além disso, né, desenhar todas as estruturas de suporte, já falei isso milhões de vezes, né? As estruturas de suporte podem interferir e interfere. O TG da APM de 2014, eu acho, não me lembro, sei que tem muitos anos já, eles falam sobre isso. Então, meu amigo, desenhe, tá? Aqui está um exemplo do pessoal da Mayo Clinic, que não desenha toda essa estrutura aqui em volta, né, para considerar a densidade do que está lendo realmente, e desenha a mesa de suporte. A gente já tem o costume de desenhar a mesa de suporte. Quando o paciente está no VAC-LOCK, a gente também desenha o VAC-LOCK. Nesse caso aqui, o paciente estava livre na mesa. A gente tem essa conduta em alguns pacientes, a gente vai falar disso depois em simulação. Então, delineamento muito importante, tá? Disso aqui tudo. E como normalmente os órgãos de alvo são alvos côncavos, normalmente a gente vai ter planos de MRT ou de RapidArc, tá? Normalmente a gente vai ter MRT ou RapidArc. Normalmente é isso aqui, cara. Se você faz RapidArc, você sabe que você não vai sair disso, né? Você tá lá, você vai fazer 2 arquinhos, porque com 2 arcos você consegue uma distribuição de dose isotrópica, você não tem muita espícula de alta dose por conta de estar forçando muito aqui na região da medula, né, que é o órgão de risco mais próximo do nosso volume alvo e o mais
sensível nesses casos, e você consegue uma distribuição de dose interessante. Então, o Rapid Jerk, ele normalmente ele é mais vantajoso, tá? Porque ele consegue uma distribuição de dose mais isotrópica, tá? Para fora do alvo em todas as direções, tá? Bom, planos com MRT com 11 campos, né, são muito semelhantes a Rapid Arc. Agora, planos com 7 a 9 campos, eles podem, né, sofrer um pouquinho aí, né, para atingir os parâmetros de um bom plano. Então, essa aulinha aqui é uma outra aula também que eu adoro, da Linda Hong, do Montefiore, tá? Posso compartilhar também com qualquer um que quiser aí. E ela mostra, né? Eu fiz isso em 2018, quando a gente começou a fazer os nossos casos, mas ela mostra, né, que para 11 campos de MRT você consegue uma distribuição de dose legal. E alguns casos aqui como esse, a gente acaba tendo um pouquinho de espalhamento, né? Ou acaba tendo uma entrada um pouco mais forte do campo, uma vez que você está forçando demais em algum ponto aqui, né? E está evitando outras entradas aqui. Então, esse tipo de coisa e esse tipo de coisa são coisas que são distribuições de dose que não me agrada, né? Pensando num perfeccionismo do nosso planejamento. Quando a gente vai para 7 a 9 campos posteriores, a gente já tem, né, um perfil de dose mais suave aqui nessa região anterior, já que a gente só tem campos entrando nessa região aqui, né? E aí eu tenho uma distribuição de dose mais alongada nesse sentido aqui, né? Uma vez que meus campos vão estar basicamente aqui assim, né, nessa região aqui. Então, nesse sentido, eu não vou conseguir atingir alguns parâmetros aqui de R50 e dose a 2 centímetros, tá? Isso pode prejudicar bastante a qualidade do meu planejamento. Olha aqui, por exemplo, a curva de 50% inundando o rim, né? Aqui atrás a gente tem um rim, ó. Rim aqui, o rim aqui. Então, assim, esse tipo de coisa eu não gosto, né? Então, a gente prefere limitar a fazer Rapid Arc nesses casos onde a gente vê que o resultado é realmente superior, né? Os planos de RA, eles podem ter diferentes manejos com o colimador, tá? Lá no departamento a gente escolhe aleatoriamente, assim, cada um gosta de um jeito. Às vezes sai igual, não sai, mas os melhores resultados são obtidos com um colimador no sentido da medula. Então peguei um exemplozinho lá, desse que eu estava mostrando para vocês, um Beans Eye View de um campo, né, onde eu tenho o sentido do multileaf no mesmo sentido da minha medula. E isso aí gera uma melhora na distribuição de doses gigantesca, tá? Bom, primeiro que girar o colimador nesse sentido garante melhor distribuição de dose e menor tamanho de campo aberto. Então, o que acontece? Quando eu giro o colimador a 90 ou a 0, assim, eu tenho um resultado muito melhor. Muito melhor. E eu evito uma exposição desnecessária do meu multileaf. Ó. Olha aqui, em comparação com a área aqui, é muito menor. Então, quando eu olho baixas doses, existe uma diferença grande. Olha aqui, baixa dose, ó. Essa diferença aqui é importante para SBRT, né? A gente não está falando de radioterapia convencional. Então, a gente está falando de uma técnica que qualquer 5% é importante, cara. Qualquer 5% pode ferrar com tudo, né? A precisão tem que ser maior. O cuidado tem que ser maior. SBRT é isso, né? Então, esses detalhes são importantes em SBRT. Ah, Paulo, mas isso é muito chato. Cara, vai fazer SBRT de qualquer jeito, então nem faz. Entendeu? Nem faz. Porque não vai dar certo, né? E como é que se avalia um bom caso de SBRT, né? Bom, um caso de SBRT a gente avalia por várias coisas. Além de cobertura, né?
além de gradiente, além de dose nos órgãos de risco, a gente avalia parâmetros fora do alvo também, né? Então, por exemplo, a gente avalia qual é os índices de conformação, o R50, a dose a 2 centímetros. A gente avalia o gradiente, né? A conformação de dose. Essa tabelinha aqui, que a gente vê muito, do 0813, é uma tabelinha muito conhecida aí pelos colegas, onde em função do volume do meu PTV, eu posso aceitar uma relação entre o volume de isodose de prescrição pelo volume do PTV, ou seja, a curva de prescrição não pode ser muito mais larga do que o volume do PTV, eu não posso irradiar tecido sadio demais, aqui eu já considero até que é demais. A razão do volume da curva de 50% pelo volume do PTV tem que ser menor do que esse índice aqui, de acordo com o volume, né? E a dose a 2 centímetros, ela vai também tendo que ter um certo valor em função do volume do PTV. Isso aqui, cara, é muito importante. E às vezes isso daqui é um pouco um contrassenso, né? Às vezes isso é um ponto de avaliação de valores que eu falo. Porque muitas vezes a gente está acostumado com radioterapia. E a gente faz radioterapia normal e fica na nossa cabeça fazer radioterapia normal. E aí a gente fica lá, sabe? Ah, não, tá na curva de 95, 92, 90. Cara, isso é SBRT, velho. Não que você tenha obrigatoriamente que prescrever numa curva mais baixa. Não. Mas você tem que entender que se você prescrever numa curva mais baixa e fizer um planejamento onde você vai estar usando a penumbra para irradiar teu PTV, aí você vai entender o que eu quero dizer gradiente de dose fora do volume alvo de tratamento. Aí você vai entender a redução de dose no volume alvo. No volume alvo, cacete. No OAR, que está do lado do volume alvo, enquanto seu volume alvo está lá, tomando dose de boa. A questão é que você escolhe prescrever numa curva mais baixa para colocar teu PTV numa região de penumbra para limitar tecido sadio tomar dose. Então, às vezes, parâmetros como esse te obrigam a fazer um planejamento que na sua cabeça normalmente é errado. Poxa, eu vou ter que fazer um planejamento mais heterogêneo. Pô, mas eu já estou com 10%, estou na curva de 90 aqui, máxima de 100. O que eu vou fazer, Paulo? Se seu R50 estiver alto, significa que você está prescrevendo numa curva alta. Significa que sua margem do seu multileaf para o seu alvo tá muito alta. Sua cobertura está muito boa. Prescreve numa curva mais baixa, tá ligado? Fecha mais o multileaf e prescreve numa curva mais baixa. Ou não, eu já estou fazendo isso, Paulo. Então sobe sua prescrição. Se você já fez isso, se seu PTV está numa região de penumbra e você está trabalhando como se fosse uma SBRT mesmo, então sobe tua curva, porque sua cobertura está demasiadamente alta. Se seu R50 está alto e seu índice de conformidade está maior do que 1, está 1.2, por exemplo, volume da prescription dose dividido pelo volume do PTV, não estou falando do Iampadic, tá? Peraí. Se os dois estão altos, significa que está super coberto. Dá para você diminuir gordurinha de cobertura. Se o seu R50 está alto, mas a sua cobertura já não está legal, significa que sua margem do seu multileaf não está bacana, cara. Simples, você está trabalhando com o seu alvo afastado do seu multileaf. Você está dando uma margem muito grande. Você não está com o seu multileaf na penumbra, colocando o seu PTV na penumbra. Então, esse tipo de contrassenso muda um pouco. Às vezes os planos de SBRT são planos que visualmente o DVH é horrível. É um DVH que você fala, não é aquele negócio, nossa, coisa linda. Não, é aquele DVH feio. Você fala, nossa, que lixo. É isso. Porque a gente não está preocupado em olhar a dose dentro do alvo. A gente está preocupado onde está o ponto quente dentro, sim.
Mas a gente não está preocupado a ponto de comprometer. Tá ligado? Essa é a ideia. A ideia de SBRT é proteger irradiando. Tu consegue manter a mesma eficácia terapêutica do que a radioterapia 3D, mas protegendo mais? Consigo. Então tenta pensar em SBRT. Não consigo. Faz a terapia normal. Você já não consegue. Faz a terapia normal. Beleza? Isso é importante. Então, assim, avaliar todos esses pontos são importantes, tá? O RTOG 0813, ele fala também sobre o delineamento da coluna parcial, tá bom? Que seria a coluna a medula, né, que a gente desenha no alvo, né, de 5 a 6 milímetros para baixo e para cima do alvo, né? A gente sempre desenha um pouquinho mais aqui, e essa daqui a gente desenha realmente com base na ressonância, tá? E é importante para a gente fazer a análise correta, desenhar a medula parcial, tá, galera? E aí, por que é importante desenhar essas medulas? Para a gente avaliar gradiente de dose, bacana, né? E olha a diferença que dá desenhar a medula através do volume convencional, né? Através da tomografia, e desenhar a medula realmente aqui, né? Aqui é só uma demonstração de uma análise que a gente estava fazendo, de um planejamento onde 1 cc de medula ficou aí com 11,6 grays num tratamento de 3 sessões aí, que ficou bem legal. Algumas ferramentas aí do Eclipse importante, como avaliar gradiente de dose, né, quando vai comparar técnicas aí na hora de aprovar, é interessante. Mas, bom, além disso, os pontos mais importantes, que é o que eu queria falar desde o começo da aula, é avaliar os critérios de maior impacto nos casos de SBRT de coluna, né? O primeiro deles é a medula e a cauda equina, né? Eu considero que o High-Tech hoje tem as melhores revisões, né, com bons modelos de risco, tá bom? Eles têm modelos de risco tanto para casos de pacientes virgens de radiação como para casos de pacientes que já foram irradiados, tá? E eles têm essas tabelas de risco associado em função da dose, né? Onde eles mostram vários trabalhos. Vou pegar melhor aqui, vários trabalhos. Então aqui existem vários trabalhos para pacientes que foram irradiados, outros não. Aqui todos foram irradiados e aqui nenhum foi irradiado, né? E aí ele mostra através desse verde e vermelho os níveis do que seria algo saudável, né? O que seria saudável, né? Qual a faixa que a gente tem ali de coisas saudáveis, né? Então, assim, quando a gente está falando de dose única, né? A gente está falando de doses nesse nível. No trabalho de revisão, eles mostram algo bem legal, onde eles mostram um trabalho que também é discutido no 0631, onde ele faz um risco de mielopatia em função da dose pontual máxima, né? E o número de frações, tá? Essa tabela de risco aí guia bastante a gente também quando a gente tem casos onde a gente não consegue respeitar os limites que tradicionalmente a gente utiliza. E uma outra coisa também é que esse trabalho mostra a explicação onde a gente considera na rotina clínica o fato de que quando a gente tem uma reirradiação dos casos, né, tempos acima de 5 meses, a gente usa 6 meses, mas tempo acima de 5 meses você já pode considerar, um paciente como se fosse uma dose não cumulativa, assim, né? Como se fosse um paciente só cumulativo para efeitos tardios, né? Alguns outros fatores para a área de neurologia fala que até 6 meses você considera 100% da dose,
e depois de 6 meses você considera 50% da dose. Aqui eles consideraram o trigger point 5 meses, né? E o limite de dose que eles consideraram aí do trabalho foi uma avaliação de mielopatia para BD2, né? Para 70 grays BD2, aí, foi equivalente de 2 grays. Então, o primeiro ponto é esse, falar sobre medula. Medula é muito importante, por isso medula eu acho que é um dos órgãos mais importantes, né, cara? Bom, essa tabela 5 aqui é a tabela 5 do Consortium 2022, é o trabalho que faz uma revisão mais aprofundada dos principais documentos, desde lá do TG 101 da APM até todas as últimas revisões, e eles têm um constraint específico na tabela 5 para cauda equina e PRV de medula para 1, 2, 3, 5, 8 frações e todas bem descritas e validadas, tá? Vale muito a pena dar uma olhada nisso daí, tá? Então, medula, ponto número 1 que eu queria falar com vocês sobre SBRT de coluna. Ponto número 2, esôfago, tá? Muito importante para casos cervicais e torácico alto, ali na C5 até T4 normalmente, onde existe uma proximidade maior do esôfago com a região que a gente vai tratar. É um volume que tem... É um órgão que tem resultado de toxicidade intimamente relacionado ao volume desse órgão que recebe uma dada dose, tá? Então, na revisão de SBRT, que é muito legal, eles mostram que a toxicidade esofágica está mais relacionada a pacientes que fazem uma sessão de 24 grays, tá? E essas toxicidades podem chegar até a 5%, tá bom? E o trabalho do Cox, esse trabalho de 2012 é bem legal, eu fui buscar nele o mapa, que ele mostra a probabilidade de complicação, de taxa de complicações reais maior que 10%, que é um ponto de gatilho interessante na medicina baseada em evidências, e ele mostra que o risco está associado, né, ao volume de esôfago e a dose. Então, não é só o ponto de máxima, é o ponto de máxima e são os volumes. Olha aí, bem interessante isso, né? Isso faz a gente refletir sobre, às vezes, olhar um DVH e ver só um ponto, né? A gente olha lá o DVH, esôfago 001, só tem esse, ó 001. E aí? Significa que é só um mesmo? Bom, o Consortium mostra hoje que sim, né? É o 01cc. Mas é sempre interessante na hora de otimizar muito bem isso, e eu vou mostrar o porquê, né? Toxicidade está aí. Toxicidade está aí, pessoal. Está aí. Fratura por compressão vertebral, tá? Esse aqui, né, que é o VCF. Esse aqui, o VCF, ele é muito importante, cara, muito importante. É um dos fatores prognósticos que faz a SBRT ser mais mal qualificada pelos ortopedistas, mas ela tá ligada mais e acomete mais os pacientes que já tinham uma certa instabilidade prévia, né? Então, assim, é importante avaliar os parâmetros de SIMS, né? Os parâmetros de SIMS, eles são parâmetros que classificam um paciente para ter uma fratura por compressão. E os pacientes que têm um índice de fratura que pode ser moderado ou alto são pacientes que têm uma contraindicação, né? Esse é um dos pontos que a gente tinha falado lá na frente. E o VCF, ele tá a probabilidade de acontecer a fratura por compressão vertebral, ela está associada ao aumento de dose por sessão. Então, pacientes que já não têm uma condição vertebral importante, mas que se classificam bem para fazer
numa SBRT, talvez ter o cuidado, então, de manejar melhor a dose e a sessão, né? Então, tentar substituir um paciente desse de uma sessão de 24 grays, por exemplo, para 3 de 9, 5 de 10, né? 3 de 9, 5 de 8, enfim. Tem alguns modelos que são interessantes, né? Então, isso é importante, esse manejo aqui, tá? E queria também mostrar para vocês duas coisas interessantes. A primeira é uma descrição de uma toxicidade que eu acho legal a gente mostrar, que é para casos de cervical, tá? A SBRT de coluna cervical é uma SBRT que tem pouca literatura, tá? Então, esse aqui é um exemplo que a gente teve de tratamento, né? E esse exemplo é um exemplo de uma, se não me engano, é uma C5, é uma cervical 5, que a gente radiou. A gente radiou com 30 grays, né? Então, a gente tem aqui a distribuição de dose, legal, né? A gente consegue evidenciar aqui, ó, a curva de 30 grays azulzinha aqui, né? E a curva de 15 grays aqui, em azul, claro, azul escuro de prescrição e azul claro de 50%, né? E a gente consegue ver bem aqui como é que ficou na lateral isso aqui, né? Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque se vocês forem observar os constraints de dose de SBRT, a gente não tem constraint para essa região. GLOT não tem constraint, né? Então, assim, a gente acaba usando constraint de esôfago, né, de outros órgãos aqui, mas não existe um constraint bem delimitado. Então, quando a gente fez esse paciente, a gente desenhou apenas essa estrutura azul escura, como a GLOT. E a gente, logicamente, reduziu a dose desse paciente nessa região, otimizou a dose desse paciente nessa região, né? E deixa eu mudar aqui, que tá difícil aqui, pessoal, desculpa. Quando eu amplio a parada da BO. Mas vamos lá. Quando a gente desenhou isso, a gente desenhou essa região, otimizou essa região, então aqui a dose aqui ficou baixa, a dose média ficou abaixo de 8, né? E aí o que aconteceu? O paciente desenvolveu uma inflamação aqui da faringe, aqui, uma faringite, uma laringite, né? E aí quando a gente foi pesquisar sobre esse caso, né, para aprender mais, a gente viu que é muito importante nesses casos tomar o cuidado de fazer um desenho de GLOT um pouquinho maior. Olha esses exemplos desse trabalho aqui, ó. Ele faz um desenho um pouquinho mais amplo, né? E limita a dose um pouquinho mais. E aí isso gera um resultado muito mais proveitoso. Esse aqui foi o trabalhinho, né? Um risco adaptado de radiocirurgia para pacientes com metástases cervicais, tá? Trabalhinho muito legal aí também, de 2022, da Cancer Science. Revista bem legal. Então, ficou aprendizado, né? Aprendizado que mostra que o manejo adequado desses delineamentos pode ter um reflexo muito grande, né? O paciente está bem hoje, passou, foi transitório, tratou, mas hoje a gente já não delinearia só aquele órgão lá embaixo, a gente já desenharia essa estrutura maior aqui, né, que o doutor desenhou, e a gente então trabalharia com uma proteção maior aqui, né, evitando que essa curva azul aqui, né, entrasse aqui, né. Tá difícil aqui, pessoal, desculpa. Que essa curva azul aqui, ó, entrasse aqui e realmente ela ficasse mais aqui assim, né? Seria mais interessante, né? O resultado talvez clínico seria melhor. O paciente está bem, tratou com a gente depois mais vários sítios aí. Aqui também foi um outro sítio que ela tratou, mas isso não vem ao caso. Com relação ainda a coluna, eu queria mostrar uma outra parte para vocês aqui, que é a parte de planejamento, né? Que eu acho extremamente importante. Simulação para casos de SBRT de coluna, tá? Bom, normalmente a gente
a gente divide assim. Se for até ter 4 máscaras, 5 pontos, obrigatório, como essa máscara que vocês estão vendo aqui, tá? A máscara de 5 pontos. E se for de T4 para baixo, a gente faz um VAC-LOCK, né? Como você dá para ver aqui, um VAC-LOCK com o paciente com os braços para cima, ou a gente faz o paciente livre na mesa, tá? Para casos cervicais, como esse daqui, cara, eu acho muito importante fazer, eu acho que não é mandatório, mas eu acho muito importante fazer a ressonância exatamente com os mesmos acessórios de mobilização que o paciente usou na tomografia. Ah, Paulo, é difícil. Tá? Eu sei que é difícil, pessoal, eu sei. Mas aqui a gente tem o exemplo, né, do paciente que simulou, fez com a gente a máscara lá na mesa de tomógrafo, tudo, e depois ele foi fazer a ressonância, né, para a gente ter uma ressonância mais precisa, né, com um nível de fusão melhor, com uma confiança melhor. Extremamente importante, acho extremamente importante. Então, bom, o padrão de imagens eu nem vou falar, mas segue o padrão da aula 1 de SBRT, tá? Então, com relação a isso, eu acho que os mobilizadores são bem isso assim, né? Não dá para ficar colocando muita coisa não. VAC-LOCK de corpo inteiro eu acho muito legal, acho que vale a pena, a gente não tem, tá? Mas assim que a gente tiver, a gente vai começar a usar porque realmente melhora muito. Com relação a fracionamento e dose, né, a literatura mostra que uma fração aí tem o melhor resultado para controle local, né? Quando a gente compara, por exemplo, com 3 frações. Não existe fracionamento ótimo, tá? Então, assim, pode ser tanto dose única quanto fracionada, depende muito da onde você está irradiando, da condição do seu paciente e etc. Lembrar que o dose única ele é melhor para tumores de histologias radioresistentes, tá bom? Esse é um dos benefícios do SBRT também, porque a equivalência biológica em dose única acaba sendo infinitamente maior, né? O fracionamento ele acaba sendo melhor para casos onde a gente tem órgão de risco muito perto, né? Ou pacientes que estão fazendo uma reirradiação, ou para fracionamentos, ou para pacientes que têm lesões maiores. Tá? Então, esses 2 casos são interessantes. Casos sem invasão de canal medular, eles são casos que a gente consegue ter melhores resultados porque a gente aplica mais níveis de dose. Tá? Então, a gente sabe que o controle a longo prazo, o controle local de 2 anos de um paciente que faz 35 grays, é maior do que um controle local de um paciente que faz 24 grays em 3 sessões, né? Os casos que têm órgãos de risco muito importantes, assim, né, que pode ser um limitador para uma fração, eles vão acabar modificando a forma como o médico quer irradiar. Então, o SBRT às vezes tem isso, o médico tem um interesse, normalmente em radioterapia convencional, o interesse inicial é 90% das vezes mantido. Em SBRT, essa assertividade não é tão alta, porque o plano de tratamento ele pode ter muitas coisas que influenciam positivo ou negativamente essa escolha que ele fez prévia de fracionamento e dose. Então, em alguns casos, a gente acaba tendo que modificar o fracionamento, né? Conversa com o médico e modifica o fracionamento, principalmente porque por exemplo, quando a gente tem tumores com proximidade ao plexo braquial e a gente for fazer 3 frações, a gente tem que lembrar do limite de dose, né? A gente tem que lembrar do limite de dose do esôfago, né? Então, se a gente vai fazer 30 grays, 27 grays, 3 de 9, né? A gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem que pensar em limite de dose para a pele, né? Quando a gente tem as lesões lá na coluna, principalmente no processo espinhoso postotransverso, se tem muita proximidade com a pele, qual o fracionamento que você vai usar para aguentar tudo isso, né? Então é extremamente importante manejar isso junto com o médico, tá? Junto com o médico, porque isso aqui pode mudar completamente. Se a gente estiver falando de lesões mais da região abdominal, a gente está falando da parte geniturinária,
A gente tem aí limite de dose para 3 frações de intestino delgado, cara. Muito importante. Duodeno não, vai, mas intestino delgado ali pode passar ali na parte, né? A gente tem rins, né? Muito importante, cara. Muito importante. A gente tem rins, parte do córtex e a parte geral dele, né? Então, assim, todos os pontos que a gente tem sempre que levar em consideração, tá? Sempre. Então, galera, com relação aí aqui também intestino grosso na parte pélvica lá embaixo, eu também descrevi como um limitador aqui que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Em 28.2.101cc, que às vezes pode complicar o barato, né? Nesses casos a gente acaba perdendo cobertura, tá? É isso que acontece, a gente perde cobertura no PTV e mantém a cobertura no GTV. Bom, para terminar, coluna, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre esse reporte de outcomes de SBRT de ossos não vértebra, tá? Esse aqui é um outcome publicada na Pratt's Radiation College 2014, já tem aí 9 anos, mas é um trabalho muito interessante onde eles mostram que a aplicação de SBRT para ossos não vertebrais é muito legal. Esse aqui é um caso que eles mostram lá no trabalho, e inclusive foi um caso que a gente fez igualzinho hoje, acabou que bateu assim. E eles evidenciam efeitos tardios e efeitos agudos, né? E aí eles colocam aqui algumas descrições de efeitos que a gente acaba usando como referência para tomar um certo cuidado, né? Por exemplo, como 2 casos aqui de neuralgia de grau 2 e chest wall pain, né? Que são 2 pontos que a gente avalia muito. A gente vai falar muito de chest wall pain semana que vem em SBRT de pulmão. Mas assim, de ossos, galera, eu queria evidenciar esses pontos com vocês, lembrar dos delineamentos que são importantes, lembrar dos possíveis toxicidades, e é isso que a gente tem que manejar. Lembrar dos parâmetros de protocolo técnico, lembrar da eficiência de um bom planejamento, de um cuidado no planejamento, né? Da eficiência desse planejamento na parte inicial, no cuidado que o médico tem que ter para selecionar o paciente e para fazer o delineamento de maneira adequada. Esse é o que eu queria falar para vocês de coluna. E com relação a pâncreas, galera, pâncreas é o bichão, né? A gente sabe que pâncreas é um dos tumores mais agressivos, com taxa de sobrevida global aí 5 anos de 6%, tá? A única cura hoje é a cirurgia para casos iniciais. Aí tem uma coisa que eles falam que é o LAPD, Local Advanced Pancreatic Disease, doença do pâncreas localmente avançada. Esse já não é um caso onde tem uma sobrevida muito boa, né? Já entra nesse caso aí de sobrevida global de 6%. E essas doenças localmente avançadas, elas se beneficiam da SBRT, né? Se beneficiam de que forma? A gente consegue cura? Não, a gente não consegue cura, mas a gente consegue diminuir a velocidade de evolução dessa doença, tá? Então, quando a gente diminui a evolução dessa doença, a gente melhora a qualidade de vida e prolonga com qualidade de vida a vida do seu paciente, né? Ainda por ser cursos curtos, né? O que aconteceu? A SBRT acabou sendo uma ferramenta importante no modo neoadjuvante, né? Principalmente para a gente fazer citorredução, né? Tumor muito grande, faz SBRT de pâncreas para diminuir o volume, né? E aí esses volumes poderem ser abordados cirurgicamente, né? Que são os borderlines para ressecção, né? Assim, normalmente fracionamentos de dose única ficam na casa dos 25 grays de máxima. Por quê, Paulo? Porque 25 grays está relacionado ao limite de dose que você tem ali dos órgãos de risco circunvizinhos, né? Como eu mostrei lá na tabela.
Alguns autores mostram toxicidade tardia alta com esses fracionamentos, tá? Com esse tipo de aplicação de dose única aí. Mas os fracionamentos, eles são bem-vindos, né? Principalmente porque a gente tem órgãos de risco ali que são muito sensíveis, né? E a gente não tem muito controle deles, eu vou falar isso, né? E quando a gente associa com um imuno, a gente tem que tomar muito cuidado, como eu já disse ali, que pode ser um risco muito grande, já que a gente tem uma sinergia da combinação dessas terapêuticas, né? De imuno junto com radioterapia. Bom, como a gente está falando de pâncreas, né? A gente está falando de uma lesão normalmente que tem um padrão radiográfico semelhante ao tecido do lado dele, né? Não tem uma diferença muito grande. Então, a visualização desses tumores, ela é difícil, tá? E os trabalhos que a gente vê hoje, a maioria deles usam fiduciais, tá bom? A maioria deles usam fiduciais, tá bom? Então, a gente consegue ver aqui de maneira bem clara, aqui a lesãozinha, né, desenhada, e aqui a gente tem os fiduciais colocados, né? Normalmente são colocados 3, aqui a gente também consegue ver o fiducial, né? Mas normalmente são 3, tá bom? Bom, Paulo, fiduciário caro no Brasil não funciona, tal, ninguém paga. Eu sei, tá? Mas os trabalhos mostram que fiduciais são melhores que estente biliar e são melhores do que a anatomia do osso, tá? A correlação entre a anatomia do osso e a posição do tumor muda, né? Ele não está aderido ali igual um linfonodo, né? Normalmente os linfonodos estão bem aderidos ali à parte óssea, mas os casos de pâncreas não. Então, os estentes biliares ou os marcadores fiduciais se beneficiam muito desse tipo de acessório, tá? Para pâncreas, não vou nem discutir aqui. O pâncreas, a gente não tem que usar só outras modalidades de imagem, como a gente também tem que usar artifícios, né, de imagem, como contraste oral e endovenoso, né? E para esses casos de pâncreas é decisivo para um bom delineamento e controle do volume-alvo a ser tratado, tá? Além disso, o uso de séries de múltiplas tomografias com contraste em várias fases, arterial, venoso, ela pode gerar resultados de séries melhores, né? Então esses artefatos todos juntos, de qualidades de imagem, juntos, me fornecem uma imagem onde eu consigo diferenciar o que é sistema circulatório, o que é fiducial, o que é gástrico, né? E isso dá uma definição melhor do que o nosso volume-alvo. Para pâncreas, existem uns trabalhos de radiologia que mostram que se você fizer uma série pós-contraste de 50 a 70 segundos pós a ingestão de contraste, o resultado fica perfeito. Você consegue ver uma borda clarinha do PTV, né, do volume-alvo de tratamento. Mas é uma coisa que a gente não tem a prática, então eu não posso afirmar aí se isso funciona, tá? Mas essa série aí, a tardia de 50 a 70 segundos, é uma série que na radiologia o pessoal usa e tem uns resultados interessantes, né? Bom, então com essas imagens todas é possível a gente criar o volume-alvo os volume-alvos ativos, né, que é uma coisa importante para pâncreas. Como a gente tem órgãos de risco que estão ali muito na cara do gol, cadê onde que eu botei a imagem para mostrar para vocês? Gol pra caralho, cadê, gente? Perdi a imagem. Tá aqui. Como é uma região de tratamento que tem muitos órgãos de risco que são muito sensíveis,
quando eu tenho intersecção do meu PTV com o meu volume de órgão de risco, eu tenho que, normalmente, em pâncreas, a gente exclui da otimização o PTV da região de intersecção. Então, esse PTV que não inclui a região de PRVs ou de órgãos de risco ao redor é o que a gente chama de PTV ativo em pâncreas, tá? E os poucos trabalhos de pâncreas que existem e falam sobre planejamentos de pâncreas mostram que esse PTV ativo é interessante para a gente fazer o quê? Concentrar a dose. Por quê? Porque os tumores de pâncreas, normalmente a região central tem uma taxa de hipóxia maior. Então, são tumores que já são resistentes e são tumores que, devido a ter uma hipóxia maior no centro, sofrem ainda mais de resistência. Então, com essa técnica de se criar um PTV ativo e concentrar ponto quente no centro dele, é uma técnica que favorece não só o gradiente de dose para casos de SBRT, para poupar os órgãos de risco ao redor, como também fornece uma maior quantidade de dose por dia nessa região de hipóxia, favorecendo, né, o turnover, a morte celular disso daqui, um turnover celular nesse centro necrótico e uma reoxigenação nesse centro necrótico, a fim de melhorar e maximizar ainda mais o resultado que você vai ter lá no final com o seu planejamento, né? Então, cara, muito importante, beleza? Muito importante. Bom, eu não vou nem falar aqui, a gente está falando do pâncreas, né? Uma região ali que se mexe, mas eu nem vou falar aqui da condição de movimentação, né? Porque essa região ela sofre com dois tipos de movimentação. Na verdade, até 3, mas eu nem vou considerar o terceiro. Ela sofre movimentação com a respiração, sofre movimentação com enchimento e esvaziamento gástrico e sofre movimentação também com o batimento ali do sistema circulatório, que se tiver próximo, né? Aqui não estava, né? Mas sei lá, creio que deve existir uma pulsação. Trabalhei em 2022, saiu agora na Radiation College. Eles mostraram aí, fizeram um trabalho bem legal, onde eles mostraram através da ressonância daquele sisteminha que tem ressonância e acelerador linear, eles mediram a movimentação, tá ligado? De vários pacientes, né? A movimentação do paciente em função do tempo. E eles trabalharam duas coisas. Eles trabalharam primeiro a movimentação da superfície do corpo, que é esse verdinho. E aí eles também avaliaram em vermelho a movimentação do alvo. Aqui, a mesma coisa. Aqui no AP, aqui no superior inferior, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que existe um perfil de movimentação até semelhante, né? Até padronizado, esse aqui não, mas até padronizado entre a respiração, o enchimento do peito de ar e a movimentação no crânio caudal. Mas no AP, essa movimentação não é tão real. Então, primeira coisa que já sai desse trabalho, a predição de movimentação do tumor em função da superfície já foi pra merda, né? Então, se você usa Surface Guide para ver movimentação do que está lá dentro, você pode não estar fazendo uma boa precisão de localização. Mas, em função disso daqui, eles aplicaram um software para predizer a próxima posição do tumor, avaliando essa movimentação, né? E aí, eles fizeram um modelo matemático que fez o cálculo de onde o tumor ia estar e depois eles compararam com o real. Então, se tivesse perfeito, ele estaria todos nessa linha perfeita aqui, ó, no zero, certo? E aí, quando ele varia para alguma posição fora dessa linha
tracejada significa que a relação entre o predito e o verdadeiro não foi muito real, né? Eles fizeram isso por dois modelos, um modelo de regressão e um modelo chamado PCA, um modelo probabilístico. E no final eles conseguiram fazer uma predição muito interessante. Então assim, softwares em termos de avaliação, de predição, de movimentação para irradiar um paciente, a gente vai ter qualidade tecnológica para predizer onde um tumor está com esse tipo de máquina e irradiar ele, a gente vai ter. Saber que para esse tipo de tumor a relação com a superfície corpórea não tem nada a ver é importante para desqualificar alguns usos de algumas tecnologias, tá bom? Agora, como é que é o manejo desses casos de SBRT de pâncreas? É o mesmo que de coluna, tá? Abaixo de T4, sem máscara, colchão Vaclock ou livre, né? A gente faz o adicional de avaliação respiratória, né? Para os casos que existe essa movimentação. Caso você tenha compressor abdominal, né? Que é um acessório para minimizar a respiração abdominal e minimizar o uso de gating, você pode usar. Tomar um pouquinho de cuidado, mas você pode usar, é uma boa ferramenta, tá? Eu acho muito interessante realizar a tomografia de simulação nesses casos e de todos os tratamentos serem feitos no mesmo horário e de que tenha no mínimo 3 horas entre a última refeição e o horário de execução, para que você tenha um trânsito intestinal, um esvaziamento gástrico desse paciente adequado e você tenha ele mais assim na mesma condição todos os dias. Isso melhora substancialmente o resultado final, vai por mim, é um controle muito simples e que gera um resultado muito positivo, né? Delinear tudo, como em qualquer SBRT, não vamos discutir isso aqui, né? O que a gente não vê, a gente não otimiza, e o que a gente não otimiza, a gente não sabe o que está chegando. Como a gente está falando de movimentação, a gente vai ver a aula de gating depois, mas criar os ITVs e os PRVs, caso necessário, né? Criar os volumes de PTV útil, né? Que é o volume subtraído de PRV e OAR, que eu falei para vocês, que tem as funções de direcionar ponto quente e melhorar o resultado do controle local a longo prazo. O planejamento, galera, é IMRT ou VMET, já que a gente tem todos esses órgãos de risco ao entorno, a gente tem limites de tudo quanto é tipo, né? É necessário otimizar bem a dose ao redor do volume-alvo, né? Enquanto a gente tem que manter uma qualidade de cobertura no PTV, né? Então, assim, é muito importante a gente trabalhar esses dois lados nesse tipo de caso, tá bom? Casos operados, eles podem surgir, né? E o manejo do plano pode variar, né? Então, se a gente está falando de uma região que uma região cirúrgica, onde isso aqui já está ocupado por alguma outra coisa, né? Um órgão aqui sadio, e a gente vai irradiar uma área, a SBRT acaba tendo que ter um critério de homogeneidade maior, talvez uma possível redução de dose, né? Então, assim, talvez uma dose total mais baixa, uma heterogeneidade menor no volume-alvo, né? E um melhor manejo aí de toxicidade. Sempre lembrando que o manejo da toxicidade, ele é muito importante, véio. É muito importante, né? Até o consórcio coloca aqui, né? Que assim, até 33 grays em 5 frações para as regiões ali muito cerca do pâncreas, que é duodeno e small bowel, está associado a um baixo índice de toxicidade. Mas acima desses 33 grays em 5 frações, a gente começa a já ter descrições de casos muito grandes, né? Tanto pelo high-tech, quanto pelo próprio consórcio, quanto por descrições aleatórias na literatura, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado aí, né? A gente tem que lembrar que, por mais que o médico é o responsável pela dose, cabe a nós físicos, né? Isso é uma coisa que eu gosto de evidenciar, a participante desse processo sugerir mudanças,
baseado na experimentação da otimização do caso. Então, muitas vezes a gente só vai ver um problema do paciente quando a gente está otimizando, né? Quando a gente olha 3, 4 variáveis ao mesmo tempo e a gente tenta estabelecer uma resposta para essas variáveis e a gente não consegue, né? E como é que a gente vê isso, né? A gente vê isso através da avaliação da cobertura, das doses nos órgãos de risco, a gente vê isso, o que pode e o que não pode ser atingido com o plano, os índices com o plano, para a gente ter uma conversa sempre muito clara e ampla com o médico, para a gente fazer uma escolha sempre pensando no resultado final de um manejo bom de toxicidade para o paciente e um outcome técnico, né, do uso da técnica para esse paciente aí também. Não é só também não agregar toxicidade, é não agregar toxicidade, mas agregar qualidade de vida, né? Porque pâncreas, galera, a gente tem que lembrar, vamos lá, o high-tech tem um trabalho muito legal, onde eles fizeram um gráfico do controle local pós-SBRT, né, em 12 meses, e os vários trabalhos fez com que eles criaram uma regressão logística de dados, e essa regressão é essa curva azul aqui, sólida, né, onde a gente vê que o controle local, a eficiência do controle local está associado ao aumento da dose. Não tem jeito, pâncreas precisa de dose para ter cura, mesmo com SBRT, né? E colocar os nossos pacientes num nível de cura bom significa colocar os nossos pacientes em um manejo de toxicidade bem crítico, já que a maioria dos órgãos de risco daquela região estão na ordem de 30, 33 grays, enquanto que a gente está querendo colocar aqui 40 grays em 5 frações num paciente. Então, extremamente importante a gente lembrar que não adianta baixar a dose, não vai ter efetividade de SBRT. Então, manejar com cuidado isso que eu falei para vocês. Eu estava falando sobre o uso de imagens diferentes, múltiplas séries de CT, e eu lembrei que eu peguei aqui, ó. Essa aulinha aqui do Matthew, da Arrow, eles mostram que o uso dessas séries de fase é muito importante. Olha só como ele mostra toda a heterogeneidade de acometimento da lesão, né? E facilita demais a gente conseguir enxergar, né, tanto a parte do trânsito gastrointestinal quanto a parte do sistema circulatório, e aqui também no trato urinário do paciente, né? Então isso facilita demais o delineamento para o médico. Outra coisa importante que eu falei ali para vocês é que além da respiração, a gente tem o fato de existir a movimentação em função do esvaziamento e do enchimento gástrico, né? Esse trabalhinho aqui do Red Journal é um Physics Contribution de 2020, 2021. Eles fizeram um trabalho onde mostraram irradiação de alguns casos de SBRT de pâncreas, e é possível, né, você ver que existe uma variação no posicionamento do sistema digestivo bem grande ao longo dos dias, ó, né? Isso influencia drasticamente em como vai ficar a dose final que a gente está trabalhando lá no planejamento, né? Então, sempre lembrar que você tem essas movimentações, né? Criar PRV é interessante, saber o tumor, como é que ele vai, como é que o órgão de risco, como é que ele vai estar aqui, onde ele pode estar aqui, para você manejar melhor os pontos quentes e os pontos frios, são coisas extremamente importantes e que vale a pena. Ainda queria falar também para vocês, realmente isso. Então, de uma maneira geral, o que vai orientar, bater o martelo de um planejamento, lá no fim das contas, vai ser essa avaliação conjunta de todos esses aspectos de planejamento, né? E isso pode, lá no final, mudar o fracionamento, mudar, né, mesmo que o médico não queira, a não ser que o agregar toxicidade seja justificável, né? Mas isso é uma discussão que você tem que ter com o médico, que você está aprovando o seu caso ali, né, de profissional para profissional,
mostrando as preocupações que você tem, né, e manejando o paciente da melhor maneira possível. Eu acho que essas eram as ideias que eu queria passar para vocês desses dois tipos de SBRT. Eu espero que tenha ficado claro. Foi 1h15 aqui de aula. Agradeço a quem ficou aqui até o final. Meu muito obrigado. Eu sei que é difícil, é uma quarta-feira, mas é muito legal a gente poder sentar e conversar sobre esses temas mais diferentes. E eu novamente fico à disposição, tá? Quem quiser todo o material de aula, por favor, me chama no direct, manda uma mensagem no comentário aí, faz alguma coisa que a gente compartilha com vocês, tá bom? Semana que vem a gente vai falar de outros sítios e aí depois eu também vou disponibilizar algumas tabelas que a gente usa hoje e que a gente construiu baseado na coleta de vários constraints, de vários trabalhos aí, tá? E também um pouquinho da nossa experiência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a próxima.